Saudações a todos, a todas. Vamos começar a leitura do capítulo 9 da Carta aos Romanos, no primeiro versículo. E este primeiro versículo começa com esta palavra: digo a verdade em Cristo, não minto. Interessante, ele começa assim. Ele acabou essa grande primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 8, e do primeiro ao 8, e com essa doxologia, que pode ter sido um acréscimo acrescentado por mãos cristãs. Uma celebração que termina com louvor, um ato de louvor. E passa imediatamente para um outro assunto, que tem a sua ligação, evidentemente, com o que ele acaba de dizer. Mas ele entra, de repente, num outro tema, e com esta frase: digo a verdade em Cristo, não minto, e disto me é testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Nós diríamos, em palavras mais curtas, eu juro por Cristo. Digo a verdade em Cristo, não minto. Eu juro por Cristo. Aquilo que vou dizer, estou dizendo como verdade. Tenho uma grande tristeza e uma dor incessante em meu coração. Quisera eu mesmo ser anátema. Moisés também disse isso, né? A Deus: me exclua do livro da vida e salve o povo. Quisera eu, está lá no Êxodo isso, quisera eu mesmo ser excomungado, diz ele, separado de Cristo. Paulo quer ser separado de Cristo em favor de meus irmãos, de meus parentes, segundo a carne, que são os israelitas. Então, o que é que ele está dizendo? Eu juro que tenho um grande sofrimento no meu coração por causa dos meus irmãos israelitas. Somos todos da mesma raça, pertencemos ao mesmo povo. Eu aceitaria até eu ser rejeitado, para que eles não fossem. Aos irmãos que são israelitas, aos quais pertencem à adoção filial, eles foram adotados como filhos, pertencem à glória, às alianças, a aliança de Abraão, a aliança dos patriarcas, a aliança de Moisés, se quiser ainda a de Noé, que é de todo mundo, mas especialmente deles, a legislação, a lei que foi dada por meio de Moisés, o culto, toda a adoração que se presta a Deus, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, acrescente José, são todos herança de Israel, e dos quais descende o Cristo, segundo a carne, que é, acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Então, aqui um enorme elogio e uma constatação de uma verdade de tudo aquilo com o que Deus ornamentou o povo de Israel, os judeus. E diz ele: eu sofro por causa deste povo tão glorioso, com tantas graças, com tantas bênçãos, do qual descende o Cristo, segundo a carne. O Cristo homem vem deste povo, que é acima de tudo Deus bendito pelos séculos. Uma frase que precisa, sem dúvida alguma, de um pouco de explicação, mas, de toda forma, ligeiramente, Paulo chama Cristo de Deus aqui. É um pouco raro. Na carta a Tito aparece também uma menção de Cristo como Deus. Em geral, ele é filho de Deus. Um chamado direto de Deus não é comum em Paulo. Por isso, alguns, às vezes, traduzem de outra forma.
dos quais descende o Cristo, segundo a carne. Acima de tudo, Deus, seja Deus bendito pelos séculos. Acima de tudo, seja Deus bendito pelos séculos. Não é a afirmação de que Jesus é Deus, mas a leitura corrente é: Ele é Deus bendito pelos séculos. Amém. Uma introdução em forma de uma oração de louvor e de constatação. E ele continua dizendo, no versículo 6, e não é que a palavra de Deus tenha falhado. Então, tudo isto terminou num fracasso. Não é que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que descendem de Israel são Israel. Nem todos os que descendem de Israel são Israel. Bom, os ismaelitas descendem de Israel, os moabitas descendem de Israel e não são Israel. Mas também nem todos os israelitas são de verdade, segundo o projeto de Deus, israelitas. Como nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos, mas de Isaque sairá a descendência que terá seu nome. Filhos da promessa são os que descendem de Isaque, que é o filho da promessa. Então ele está lembrando isso, não é uma promessa, uma descendência da promessa. Nem todo mundo que é filho de Abraão é descendente desta promessa, sempre nos dois sentidos. A gente pode, segundo a carne e também segundo o espírito, porque nem todos são descendentes na linha da fé de Abraão. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas são os filhos da promessa que são tidos como descendentes. Está excluindo os ismaelitas, os árabes, não está fazendo exclusão, está raciocinando. Quem é verdadeiramente filho da promessa? Ou quem é verdadeiramente filho de Abraão? Os filhos da promessa. Para chegar ao ponto, aqueles que realmente têm a fé de Abraão, ou aqueles que cumprem o que Deus espera deles. Pois os termos da promessa são estes: por esta época voltarei e Sara terá um filho. E não é só, também Rebeca. Então, Sara era esposa junto com Agar e outras depois. Rebeca é a esposa que tem 2 filhos. Uma só esposa, pode ter tido outras, mas uma esposa da qual nasceram Esaú e Jacó. Também Rebeca, que concebera de um só, Isaque, nosso pai, quando ainda não haviam nascido e nada tinham feito de bem ou de mal, a fim de que ficasse firme a liberdade da escolha de Deus, dependendo não das obras, mas daquele que chama, foi-lhe dito: o maior servirá ao menor. Quem nasce primeiro? Esaú. Esaú é o maior. Quem vai levar avante o patriarcado e a promessa? O menor, Jacó. O maior servirá ao menor, conforme está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. No esquema mental de Paulo, aqui, os cristãos que surgem são o menor. Os israelitas são o maior. E aquele que é o menor é o filho da promessa por escolha do próprio Deus, e não por obras que tenha feito ou pelo nascimento, que aconteceu antes. Né? Ele é o mais velho de nascimento, nasceu primeiro, embora fossem gêmeos. Que diremos então? A injustiça por parte de Deus? De modo algum. Sempre Paulo repete isso, de modo algum. Ele vai raciocinando e vai explicando. Então ele está preocupado com o seu povo, os israelitas.